Vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Querido, você que trouxe Bíblia, abra comigo em Mateus, no capítulo 20, do verso 20 ao 28. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 20, do verso 20 ao 28. A palavra de Deus, ela fala assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Manda que no seu reino esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para si, junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, aqui nós vemos um grande ensinamento de Jesus, queridos. E Jesus muitas vezes ele faz comparação das coisas desse mundo com as coisas do reino de Deus. Jesus ele é pedagógico nessas coisas, queridos. E ele faz um contraste das coisas desse mundo com o reino de Deus. E o reino de Deus, queridos, é completamente diferente do reino dessa terra. As coisas de Deus, queridos, são completamente diferentes, queridos. É como se fosse um reino de ponta cabeça. As coisas de Deus, queridos, elas não se comparam com as coisas aqui da terra, a não ser por uma comparação de contraste. Aqui é assim, mas aqui é assim. Totalmente diferente. Estamos no ano do florescer. Posso ouvir um amém? Amém. E nós vamos florescer no serviço de Deus. Nós vamos florescer nesse entendimento, queridos. Nós vamos florescer nas coisas do reino de Deus, na cultura do reino de Deus, queridos. Nós vamos compreender como as coisas de Deus, elas funcionam e se manifestam nas nossas vidas e através das nossas vidas. Olha o verso 20 o que fala, queridos. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus dois filhos e, adorando, pediu um favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Não é o que a gente faz, é o porquê a gente faz. Queridos, no reino de Deus nunca vai ser o que a gente faz. A lei mudava aspectos exteriores, queridos. A lei mudava as coisas que nós fazíamos. Só que Deus não está interessado no que nós fazemos. Ele está interessado no porquê fazemos. Porque eu e você podemos fazer o certo com a intenção errada, que vai ser errado. Sim ou não? Nós podemos fazer o certo com a intenção errada, que vai ser errado. Queridos, nós não podemos julgar a intenção do coração de ninguém. Mas eu quero criar uma tese aqui. Amém? Eu quero criar uma tese aqui. A mulher de Zebedeu com seus dois filhos, que é Tiago e João, nós vemos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Ela chega diante de Jesus e o adora.
Sim ou não? Ela faz o certo, mas aparentemente com uma segunda intenção. Eu não estou julgando ela, mas eu quero criar uma hipótese que ela adorou Jesus esperando um favor. Posso ouvir um amém? Amém. E ela chega diante de Jesus, ela faz o certo, querido, sim ou não? Sim. Mas talvez com a intenção errada. Ela adorou Jesus, pensando assim, eu vou conseguir um bom cargo para os meus dois, e a vida da nossa família vai ser transformada. E era um cargo político. É errado pedir, queridos? Não. Nós podemos e devemos pedir, queridos. Olha o que o apóstolo Tiago fala na sua carta, no capítulo 4, no verso 1 ao 3. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem em lutas e fazem guerras e nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, por quê? Porque pedem mal, para esbanjarem seus próprios prazeres. Imagina a cena, queridos. Chega essa mulher, e eu quero criar outra hipótese, dos dois discípulos que andavam com Jesus. Eles devem ter olhado falando, Jesus é um homem que se move em compaixão. Jesus é um homem bom. Mãe, vai lá e pede para ele o melhor lugar no reino dele. E essa mulher vai, queridos, adora primeiro a Jesus, e fala assim, eu posso te pedir um favor? Coloque esses meus dois filhos, um na sua direita e outro na sua esquerda. Pediu para os seus próprios prazeres. Nada tem porque não pedem, e quando pedem, pedem mal. Esse foi um mal pedido. O que ela pediu? Olha lá, verso 21. Depois de ela adorar, Jesus lhe pergunta, o que você quer? Ela respondeu, manda que no seu reino, esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Queridos, o que os judeus esperavam e esperam até hoje? Um Messias de guerra. Um conquistador como Davi. Qual que era a ideia deles, queridos? O que a mãe desses dois discípulos imaginava? Jesus tiraria o Estado de Roma, derrotaria o Império Romano, como um conquistador judeu, reestabeleceria o reino de Israel, e ele ia ter a sua liderança, os seus ministros. E ela olha para Jesus e fala assim, coloca um dos meus filhos no ministério do turismo e outro no ministério da fazenda, porque todos os povos virão e adorarão o Messias em Israel, o turismo vai bombar. E a fazenda, o ministério vai rolar muito dinheiro. Queridos, os 12 andavam com Jesus atrás de um cargo político. Eles não andavam porque eles amavam Jesus, adoravam Jesus, eles não entenderam nada, queridos. Eles achavam que Jesus ia reconquistar o Estado de Israel. E eles estavam atrás de um cargo político. Tanto é que no final do ministério de Jesus, queridos, lá no finalzinho Jesus olha para Pedro, Pedro, o negócio é o seguinte, cara, quando você se converter, você vai guiar esse povo. Você andou 3 anos comigo e você não se converteu. E tem um monte de gente que anda um monte de vezes na igreja, queridos, e não se converteu. Está atrás de um cargo político. Quando eu falo político, queridos, não é o cara ser vereador. A igreja se torna algo político. Aonde eu quero ser apóstolo. Sim ou não? Como mãe, eu quero ver os meus filhos indo bem.
Parece um bom pedido? Toda mãe quer ver seu filho indo bem, sim ou não? Olha o resultado. Versículo 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Queridos, a busca por posição, ela destrói a unidade. Isso deflagrou o coração de todos. Queridos, não deflagrou só o coração dos 2, deflagrou o coração de toda a equipe. Por quê? Porque eles ficaram indignados. Como assim? Afinal de contas, queridos, todos queriam ser importantes. Ou melhor, queriam ser maiores. Você já ouviu a expressão, pode estar bem, mas não melhor do que eu? Era isso, queridos. E eles estavam andando diretamente com Jesus. Aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses, queridos. Existe uma síndrome que é a síndrome da importância, e ela pega o crente. E pega os pastores. Ontem eu estava pregando no Conselho de Pastores de Palmeira, eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Eu vou falar igual o Pedro. Pedro, apóstolo, presbítero como vocês presbíteros. Eu vou falar pastor como vocês pastores, também sou pastor. E existe, queridos, uma síndrome de importância. Que o cara se acha tão importante, queridos, tão divinamente iluminado, que a revelação está com ele, que é ele, que ele acha que ele é melhor que todo mundo. Uma vez nós fomos em um retiro, o Gaúcho está aqui, eu vou lembrar disso. A gente foi em um retiro, queridos, o Gaúcho estava junto. Pai de multidões, e nós fomos. 5.000 jovens. E o tema pai de multidões. O Gaúcho virou expert em night shocks. Se você perguntar para ele sabe tudo. Porque o preletor subiu e ele falou, eu sou pai de multidões, Deus me deu essa palavra é minha, e eu hoje colho os benefícios. Ele colocou o pé no retorno assim, e ele começou a explicar que Deus tinha abençoado tanto ele que ele tinha um night shocks. Você ri, mas era o tênis da época. Verdade ou mentira? 8 molas, 4 molas, porque eu sou pai de multidões. O chamado está em mim. E ele nos ensinou a dar o golpe nos Estados Unidos. Não é verdade? Deus me abençoou tanto que eu pude tirar férias nos Estados Unidos, porque eu sou pai de multidões. E eu entendi que nos Estados Unidos eu podia comprar qualquer coisa, usar por 7 dias e devolver. Então eu tinha um cartão de crédito com limite muito alto, eu comprava um monte de coisas, dava 5 dias, eu ia lá na loja, devolvia e pegava os meus créditos, porque eu sou pai de... E essa palavra se espalhou e muitos pegaram ela. E nós tivemos que fazer uma desconstrução dentro de nós. Verdade ou mentira, Gaúcho? Quando eu comecei a andar, queridos, no meio de pastor, todo pastor fala, eu sou pai de multidões. A gente chegou a uma conclusão simples, queridos. Se todo mundo for pai de multidões, vai ter muito chefe para pouco índio. Simples assim. E a gente não consegue se encaixar num corpo local para servir. 2004, 20 anos atrás. Os caras ministrando, eles falavam assim, ó, eu sou terra fértil. Se você semear na minha vida, você vai colher 30, 60 e 100 por um. Nós tudo pobre, queridos, nós era pobre. Se vocês semear na minha vida, vocês vão colher 30, 60 e 100 por um. Quem que vai ser o primeiro? Daí começava, queridos, e a gente trabalhava lá. Eu trabalhava de metalúrgico, o Gaúcho trabalhava, a gente sempre... Um colocava, todo mundo colocava, e o cara falava, essa oferta aqui é para a igreja ou para mim? É para você, porque você é o cara. Você é o terra fértil. Queridos, cases de violão cheio de dinheiro. Veio um outro que teve uma boa ideia de falar do salário do crente. Nós somos pais de multidões. O salário do crente, na época, 20 anos atrás, R$4.500. Quem ganha menos está fora da bênção. Nós olhamos entre nós e falamos assim, cara, nós estamos ferrados, eu era metalúrgico, ganhava 500 por mês. Eu falei, cara, eu estou fora da bênção. Porque entrou a síndrome da importância. Eu sou importante. Eu sou importante. E eu te digo, queridos, olhando, analisando essas pessoas, elas não estavam mentindo, elas estavam se auto-enganando, elas achavam que elas eram aquilo que elas estavam falando.
E espalhou, queridos. A gente tinha uma equipe, queridos, maravilhosa de jovens. Estávamos rumo a 300 jovens na igreja. Isso entrou e todo mundo começou a falar: a bênção está em mim. A bênção está em mim. Eu tenho a revelação, eu sou o pai de multidão. O que aconteceu? Toda aquela nossa equipe afundou. Todos, queridos. Jovens, inexperientes, manipulados por um sonho de poder. Vinte anos depois, eu estou vendo pessoas se levantando agora, queridos. Pastor, vocês tinham um sonho mesmo? Nós tínhamos, queridos, nós estávamos com o coração de Jesus. Mas, queridos, a gente era pobre, da periferia. Os caras falam que haveria uma possibilidade de você se tornar importante. O que a gente fez? Ninguém olhou um para o lado. Vamos fazer. Está em mim a bênção. Queridos, isso não existe. Você consegue me entender? O Ferdinando pegou isso aí. Estava junto com nós lá. Fuja disso. Por que eles se indignaram, queridos? Porque todos se achavam importantes. Pastor, eu não sou importante? Não. Nós, como igreja, somos importantes em Campo Largo? Não. Nós somos só mais uma que está fazendo o seu trabalho. Só que colocar isso na cabeça de alguns é muito difícil. Pastor, Deus tem promessas para nós como igreja? Tem, sim ou não? Já falei para vocês, tem? Nós vamos conquistar Campo Largo? Não. Porque nós somos só mais uma. Por isso que quando nós sentamos com os pastores, eu sou só mais um pastor fazendo seu trabalho em uma igreja local. Aleluia. Sim ou não? Às vezes fica pesado assim, né? De onde vem isso, queridos? Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Queridos, era puro prazer, eles queriam ser melhores, e existia uma equipe andando com o maior líder da face da terra, que era Jesus, e eles estavam brigando por posição. Ah, mas meu pastor é ruim, queridos. Eles estavam com Jesus. E eles estavam brigando por posição. E da onde vem isso? Da onde nascem esses conflitos, queridos? Da luta que nós temos interiormente, queridos. Onde lutamos para ser importante, onde queremos ser importantes. No nosso cartãozinho ali, ó, de entrega, a gente coloca lá: você é importante. Queridos, para o novo convertido, ele é importante para Jesus, porque ele precisa nascer de novo, ele é importante. Agora, para o reino, queridos, para a ação, queridos, a gente precisa entender, a gente só é mais um. E na geração que a gente está, ser mais um, queridos, não é tão atrativo. Sim ou não? Qual que foi a resposta de Jesus? Versículo 22. Mas Jesus disse: vocês não sabem que estão pedindo. Aquilo que o Charleston falou, às vezes a gente pede e não sabe que está
Pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: podemos. Cara corajoso, bicho. Podemos. Vocês não sabem o que estão pedindo, muitas vezes não sabemos mesmo, queridos. Quanto maior a sua atuação, maior será o grau de cobrança. Sim ou não? É o dilema do Homem-Aranha, queridos. Quem sabe aí o dilema do Homem-Aranha? Olha o que Lucas, capítulo 12, versículo 48 nos fala. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aquele a quem muito é dado, muito será exigido ou cobrado, queridos. Olha o que Tiago, capítulo 3, versículo 1 nos fala. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que serão julgados com maior. O julgamento e a prestação de contas não é linear, queridos. Não é. E muitas vezes, queridos, nós pedimos coisas e nem sabemos o que pedimos. A gente ia, queridos, em congresso, as igrejas vão crescer, vão bombar. 2008 o Brasil será 8, 2010 o Brasil aos teus pés, 2012 o governo do justo. E a gente acreditou nisso. Demos a vida por isso. E não aconteceu. Só que no fundo as intenções eram para ser importantes. Ah, pastor, a igreja vai encher, queridos, quanto maior, mais responsabilidade, mais peso sobre os ombros daqueles que estão cuidando, mais pessoas para visitar, mais pessoas para amar, mais coisas para fazer. Você não quer, pastor, que cresça? Claro que eu quero, estamos trabalhando, mas nós precisamos entender isso. Posso ouvir um amém? Amém. Porque muitas vezes a gente pede e nem sabe o que pede. Queridos, antigamente, queridos, quando tinha um mover profético, queridos, iam orar por alguém, por um jovem, e o profeta falava: Deus vai te usar no ministério, Deus vai fazer algo através da sua vida, você vai ser pastor, profeta, apóstolo. Queridos, antes a gente se emocionava, falava glória a Deus, aleluia. Hoje eu olho e falo assim: cara, você está no salto. A quem muito é dado, muito será. Você vai ser esfolado no seu caráter. Você vai ser esfolado nas coisas que Deus tem para a sua vida. Para manifestar isso que está acontecendo, isso que você tem, você vai ter que morrer muito. Queridos, e eu falo assim: gostou da palavra? Gostei. Você está ferrado. Porque o que fala, queridos? Fala em pastor, o que as pessoas pensam? Nisso aqui. Isso aqui não é oportunidade. Se chega para alguém que quer ser pastor e pergunta: o que você fez? Eu vejo eu pregando, eu vejo eu fazendo isso. Queridos, vira palestrante, coach. O serviço pastoral, queridos, não é isso. Nunca foi. O cuidado e o amor com a igreja nunca foi. O apóstolo Paulo fala: eu como apóstolo tenho as minhas preocupações e o cuidado com as igrejas, que me perturba de dia e de noite. Só que a gente pensa que é o glamour, a posição, as coisas. E a gente esquece que é simplesmente o serviço. O maior líder da história andando com 12. E os 12 brigando por posição. Qual que foi a resposta deles? Podemos. Vocês podem beber do cálice? Podemos. Olha o versículo 23. Então Jesus lhe perguntou: vocês beberão do meu cálice? Vocês beberão do meu cálice? Quando se sentar à minha direita e à minha esquerda, não compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Queridos, Tiago foi morto à espada de Herodes Agripa, em Atos capítulo 12, versículo 2. Ele bebeu ou não bebeu do cálice de Jesus? Bebeu. Morreu a fio da espada.
João não foi martirizado, queridos, entendo, porque ele estava na cruz, diante de Jesus. Só que ele teve uma vida inteira de perseguição, queridos. A história conta que ele foi jogado a tradição conta que ele foi jogado em um recipiente, um barril cheio de óleo quente, e não morreu. Deus livrou ele, mas aonde ele ia, queridos, ele era perseguido. E aquilo que ele sendo o apóstolo do amor, aquilo que ele pregava, a igreja dele não entendia. Ele é o apóstolo do amor, sim ou não? Qual que foi a igreja que perdeu o primeiro amor? A igreja de Éfeso. Quem que era pastor daquela igreja? João. Por muito tempo foi João. Bebeu ou não bebeu do cálice? Bebeu. A repreensão de Jesus, queridos, aqui foi muito gentil. A sua alma sabia que eles iam sofrer, ou estavam próximos a sofrer, queridos. Quando Jesus percebe a indignação da equipe, ele reúne a equipe. Olha o verso 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Queridos, preste atenção aqui em mim, por favor. Toda crise é uma oportunidade de cura. Toda crise é uma oportunidade de cura. Agora Jesus se torna pedagógico, queridos. Ele traz os seus discípulos para perto. Ele faz um contraste com os reinos. Sabe por quê, queridos? Você vai andando, ele estava andando com a equipe, queridos. Quando sai a crise, queridos, a boca fala do que está cheio, Só que é só no meio da crise, queridos, que muitos falam. Eu gosto do exemplo, eu brinco com vocês, né? Eu vim de origem japonesa, né? Você olha para o japonês sempre está rindo assim, né? Você vai falar com ele, por dentro ele está querendo te matar, queridos. Uma falsa submissão. É verdade, queridos. E fica ali com aquele jeitinho deles assim, eu falo, bando de falso. Se pudesse, matava a gente. Só que no momento da crise, o que acontece? Aquilo que está dentro do coração sobe à tona. Jesus usa da sua pedagogia, chama a equipe, venham para perto de mim, venham aqui, deixa eu conversar com vocês. O reino desse mundo, os governadores dos povos o dominam. Quando olhamos, e nós vamos entrar em época de eleição, queridos, vemos pessoas se sacrificando, correndo atrás, em busca do quê? Poder. O que esses discípulos estavam atrás de? Poder. Nesse mundo, os governadores dominam sobre os povos. O que acontece? Eles são servidos. E o que a maioria, e os maiorais exercem autoridade sobre eles, queridos. Nesse mundo, quanto maior a posição, mais autoridade eu tenho, mais pessoas eu tenho para me servir, mais oportunidade, mais autoridade sobre pessoas. Formamos uma pirâmide onde a base me serve. Nesse mundo não é assim? Toda uma base servindo a ponta. No reino de Deus e sua cultura, queridos, é totalmente diferente. Olha o versículo 26. Mas, o mas da Bíblia é impressionante, queridos. Sempre quando tiver um mais, preste atenção. Mas, entre vocês não será assim. Não será assim. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Mas entre vocês não é assim, queridos. Nós não somos desse mundo. Posso ouvir um amém? Comigo e com você não é assim.
Ah, pastor, mas lá fora é uma selva, querido. Pastor, é a lei do mais forte. Com vocês não será assim. Quem quiser ser grande, sirva aos outros. Essa é a essência do nosso chamado, querido. Servir pessoas aonde estivermos. No nosso trabalho, nas nossas coisas. O que fazemos, nós fazemos para servir pessoas. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Queridos, a palavra servo aqui é essa aqui, ó. É escravo. É doulos no grego. Olha lá, ó. Doulos, escravo, servo, homem de condição servil. Um escravo. Metaforicamente, alguém que se rende à vontade de outro, aquele cujo serviço é aceito por Cristo, para estender e avançar a sua causa entre os homens. Aquele que quiser ser o maior, se torne um doulos, um escravo. Queridos, Jesus está falando literalmente, seja um escravo. Por isso que eu e você precisamos aprender a servir. Só que como eu vou servir, queridos, se eu me acho importante? Como eu vou servir se a intenção é que as coisas aconteçam para que eu seja beneficiado? Tudo que nós esperamos que retorne para nós é trabalho, não serviço. E o serviço na casa de Deus, queridos, o retorno não vem para nós. Se vir, queridos, nós precisamos desconstruir as intenções do nosso coração. Eu te falo, nós passamos um processo de 20 anos de desconstrução, queridos. Sofremos, ralamos, queridos. Fomos esmagados por Deus, porque nos ensinaram, queridos, que a igreja iria nos servir, que as pessoas viriam, nós estaríamos no topo da pirâmide, e as coisas aconteceriam, e nossa igreja seria importante na cidade. Demos a vida por isso. E descobrimos que era uma grande mentira. Hoje o que nós fazemos, queridos? Nós servimos. Cadê a multidão, pastor? Não tem. Já preguei para 5. E preguei com a mesma intensidade que eu estou pregando aqui. Já preguei para um monte, já preguei para 5. Já comecei a igreja, eu e a Kelly lavando banheiro. Já iniciamos a igreja, nós lavando banheiro. Continuamos hoje, final de semana, a Kelly lavou banheiro. Continuamos servindo, queridos. Se tiver 5 ou 10 aqui, eu vou estar me esgoelando de gritar. Porque eu vou pregar, porque a intenção não é a multidão, queridos. Não é o retorno, não é o financeiro. A intenção é ser um bom servo daquilo que Deus tem nos dado. Se Ele nos der 5 pessoas para cuidar, você pode ter certeza, nós vamos cuidar, queridos. Você está frustrado? Você fica frustrado, pastor? Não. Eu morri para isso já. Eu fui alvo de muitas palavras proféticas. A Kelly me acompanhou, o Gaúcho me acompanhou. Quando eu comecei a ministrar, queridos, manifestava muito demônio. Muito demônio, expulsava demônio, pessoas sendo curadas, acontecendo, os cultos viravam de ponta cabeça. E as pessoas falavam, Deus vai te usar. E eu acreditei naquilo e achava, nossa, você é super importante. A ponto de achar que eu sabia mais que os meus pastores. E ter que ser tratado, moído. Meus pastores me moíam. Alemão fala na cara, queridos, não tem dó não. Uma vez o pastor Arno estava pintando a quadra assim, e chegou outro pastor bem feliz assim. Nossa, não era pastor, ele tinha acabado de chegar. Nossa, fui lá, orei, manifestou o demônio e não sei o quê. O Arno olhou para mim, parou de pintar, ele olhou para mim no meu olho assim e falou assim, viu como não precisa de você para manifestar demônio? Não precisa. Aleluia. Na hora, queridos. Ah, meu pastor está com inveja de mim. Está me perseguindo, não me dá oportunidade. Queridos, é verdade, eu falava isso. Ele não me dá oportunidade, porque ele sabe que quando eu pregar as coisas vão acontecer, o povo vai vir para o meu lado.
Vocês riem, mas a maioria de vocês pensa assim. Haha. Moído, queridos. Não somos importantes. Aleluia. É verdade, queridos, não somos importantes. Fala amém aí, para mim achar que você está acreditando. Nós só somos servos, queridos, de um Deus Todo-Poderoso, aonde o nosso coração, queridos, está em servir, até nesse calor aqui suando. Jesus estava falando literalmente, sejam escravos, aprenda a servir. Por quê? Olha o verso 28, queridos. Olha o verso 28, queridos. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido. E se eu me acho importante, se eu acho que eu sou detentor das promessas, as pessoas vão ter que a igreja vai ter que Ontem eu estava pregando isso aqui para os pastores. Pensa que alegria. Olha o que João capítulo 13, versículo 2 ao 5 nos fala. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestimentas de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela, e em seguida Jesus pôs água na bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus tinha sua identidade curada, queridos. Ele sabia que Deus tinha colocado tudo nas suas mãos, que ele era de Deus, que ele vinha de Deus e que ele voltava para Deus. Ele se levanta na ceia, queridos, ele tira sua roupa de cima, pega uma toalha e uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Começa a lavar os pés dos seus discípulos. A nossa vida deveria se resumir em uma toalha e uma bacia. E olha quem que estava na mesa junto com ele. Um endemoniado, Judas, Satanás havia entrado nele. Outros 11, no mínimo, egoístas. E bando de... Queridos, na rua nós tínhamos uma regra, queridos, na rua, de verdade, quando a gente ia brigar. Aquele que correr vai apanhar depois. Se fugir, nós juntamos depois e quebramos no cacete. A hora que o pau torou, queridos, o que aconteceu? Todo mundo? Nem maloqueiro não faz isso. Se for apanhar, apanha todo mundo junto, não é assim? For para apanhar, apanha todo mundo junto. E quem fugir, apanha depois, hein? No mínimo, queridos, outros 11 egoístas, ninguém prestava ali, queridos. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lavou os pés daqueles homens, se colocando como o menor dos escravos. Sim ou não? Servindo. Sem esperar nada em troca. Simplesmente servindo aqueles homens. Lavando os pés. Por que nós precisamos aprender a servir, queridos? Por quê? E esse texto, queridos, me impacta muito. E eu quero finalizar com esse texto. Olha o que Lucas, capítulo 12, versículo 37 nos fala. Olha que interessante aqui, queridos.
Nós cantamos que Jesus é rei, nós declaramos. Você ama Jesus? Sim. Você é grato pela salvação? Sim. Ele fez muito por nós, sim ou não? Sim. Ele precisa fazer mais alguma coisa por nós? Não. Mas olha aqui. Bem-aventurado aquele servo, bem-aventurado aquele escravo, aquele que se colocar na posição de escravo. Espero que tenha alguns aqui. Servo, a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Em verdade lhe digo, que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-o... Olha a loucura. Além de ter nos dado salvação, além de ter nos comprado com o seu sangue, além de ter depositado o Espírito Santo nele, no mundo ou na terra que há por vir, na ceia, ele vai colocar eu e você na mesa. E sabe quem vai ser o garçom? Ele. Ele vai nos servir, queridos. E nós estamos brigando por uma posição. Nós queremos ser apóstolos. Nós queremos ser semideus. Nós queremos ser o pai de multidões. Queridos, esse homem que venceu, ele vai colocar uma mesa aposta. Nós vamos estar sentados nessa mesa, queridos. E quem vai nos servir? Jesus. Aquele que tem na sua coxa tatuado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que os olhos é como chama de fogo e da sua língua, da sua boca sai uma espada. Queridos, o Rei das Nações, ele vai ser o nosso garçom, porque a essência dele é o serviço. E como aqueles 12, eu e você ainda estamos brigando para sermos importantes. Da onde sai uma divisão, queridos? Da onde sai um racha de igreja? Não adianta falar a culpa é daquele, a culpa é daquele. Queridos, é das más intenções do nosso coração. É do nosso desejo de ser importante. Por que a gente não senta como os pastores na mesa? Porque um se acha melhor do que o outro. A minha palavra é mais ungida. A minha igreja é mais importante. Ah, pastor, aqui ninguém presta em Campo Largo. Quem prestava daqueles 11? Daqueles 12 que estavam sentados? Quem de nós presta nessa mesa? Nós precisamos tomar um choque de realidade. Porque senão a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros que fizeram com nós há 20 anos atrás. Pegaram jovens apaixonados por Jesus e falaram para eles: vocês vão ter posição, a igreja vai servir vocês. E é uma mentira. Vocês vão ser pai de multidões, para que isso alimentasse o egoísmo dentro de nós, achando que nós seríamos importantes, com o microfone na mão. E existem pessoas correndo atrás disso ainda. O nosso papel, queridos, é cingir as nossas vidas com uma toalha e com uma bacia e servir as pessoas. Morrer para os nossos desejos egoístas, para a ideia de importância, de prosperidade. Eu sou terra fértil, semeie em mim que você vai colher. Ande comigo porque eu tenho a promessa. Se alguém falar isso para você, fuja desse pastoreio. Eu sou detentor da promessa. Eu tenho a palavra. Eu vou mudar Campo Largo. Fuja disso. Porque nós andamos atrás disso e perdemos 20 anos da nossa vida. Perdi amigos que amavam a Jesus e se decepcionaram. Se desviaram da fé. Tem outros que nós estamos restaurando e lutando ainda. Porque foram marcados e maculados com uma má palavra. Nós precisamos levantar uma pregação e altares saudáveis, queridos. Onde ensine as pessoas a serem servos uns dos outros. Aonde nós não procuramos lugar de destaque, queridos. Nós somos simplesmente
aqueles que manifestam a vontade do nosso Deus. Ser como Jesus e servir como Jesus. Conseguem me entender, queridos? Quando eu olho para trás, queridos, nós demos a vida por isso. Nós demos a vida por isso. E tivemos que desconstruir um monte de coisas. Glória a Deus pelo que passamos, porque amadurecemos. Mas a minha oração é que a gente tenha sabedoria ao ensinar os nossos jovens, para que eles não precisem dar a volta. Queridos, foi uma volta. Se a gente sentar, se eu e o Gaúcho sentar, nós vamos comentar, queridos, nós éramos apaixonados por Jesus. Demos a nossa juventude para isso. Só que quando eu olho para trás, às vezes a intenção, queridos, foi totalmente imaculada, totalmente distorcida de uma verdade bíblica. Você recebe essa palavra no seu coração? Gostaria que você se colocasse de pé. Antes de nós irmos para a ceia, queridos, eu gostaria que você tirasse tempo para falar com Deus. E talvez você tenha que entregar algumas coisas, queridos. E às vezes a gente tem que entregar. E tem que falar, Deus, sonda o meu coração. Por que eu peguei no arado? Essa é uma boa pergunta. Lembra lá quando Jesus falou, aquele que pega no arado, por que você pegou no arado? E se você falar que a tua intenção era boa, é mentira. Você pegou no arado por uma má intenção. E no meio do processo, Jesus veio te trabalhando. E a hora que você pegou no arado, às vezes você pegou para ser importante, para ser famoso, tua baixa estima estava lá. Você pegou por algo errado. E essa é a chave que destrava o teu ministério. Quando você entende o porquê você pegou no arado. Essa primeira intenção, queridos, contaminou todas as outras intenções. E essa intenção precisa ser entregue hoje. Para que algo destrave e você se torne um servo. Ah, pastor, eu peguei no arado porque eu queria ser feliz, pastor. Eu peguei no arado porque eu queria casar. Eu peguei no arado porque eu queria ser importante. É você e Deus, queridos. Tira um tempo para orar. Fale com Deus, é você e Deus, queridos.